episódio da Escola Embaixadora vamos tratar um pouco acerca da União Europeia. Existe um antes e um depois da União Europeia e da criação da mesma para a vida dos cidadãos europeus. Após várias guerras, a última e a mais violenta das quais foi a Segunda Guerra Mundial, os povos da Europa começaram progressivamente a unir-se em torno de um projeto de paz e prosperidade em comum, que tem conhecido avanços significativos. Um passo determinante para essa concretização foi o plano elaborado pelo ministro francês de Negócios Estrangeiros, Robert Schuman, que apresentou a 9 de maio de 1950, que ficou conhecida como o Dia da Europa. Este dia é, aliás, um dos símbolos da União Europeia, juntamente com o hino europeu chamado Hino à Alegria, de Ludwig von Beethoven. E que exprime os ideais de liberdade, paz e cooperação representados pela Europa. A bandeira europeia, com 12 estrelas sobre um fundo azul, e o lema da União Europeia, unida na diversidade, que evoca a união entre os europeus combinada com a sua diversidade de culturas, tradições e línguas. Em 1951, deu-se a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, as primeiras das comunidades europeias, dando-se assim início ao que hoje conhecemos como União Europeia. França, a Alemanha, a Bélgica, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos se associaram a este projeto de unificação europeia desde esta data, sendo denominados os 6 Estados-membros fundadores. Ao longo do tempo, a pertença à União Europeia tem atraído novos países, tendo-se realizado até à data 7 rondas de alargamento. Processo através do qual um Estado democrático europeu se torna Estado-membro da União Europeia. Entre 1973 e 2013, sendo atualmente 28 o número de Estados-membros. Em 1957, criou-se a Comunidade Económica Europeia através do Tratado de Roma. O funcionamento da União Europeia é assegurado por 4 instituições principais: o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. Juntos, criam regras e decidem políticas europeias. A União Europeia tem também um tribunal, o Tribunal de Justiça Europeu, que controla o cumprimento destas regras pelos países, pelos cidadãos e pelas empresas da União Europeia. Os Estados-membros da União Europeia são democracias onde os direitos humanos são importantes, pelo que a União Europeia dedica também uma atenção considerável à defesa destes valores, tanto dentro como fora da Europa. O cidadão português é, por inerência, cidadão europeu. Nesse âmbito, um dos seus direitos e, concomitantemente, um dos seus deveres é poder votar nas eleições para o Parlamento Europeu. À semelhança da participação nas restantes eleições nacionais, em Portugal pode-se votar a partir dos 18 anos. Desde 1979 que os cidadãos da União Europeia podem eleger o Parlamento Europeu, que atualmente é constituído por 751 deputados, 21 dos quais são portugueses. Portugal participou pela primeira vez nestas eleições em 1987, com uma expressiva votação de mais de 70% dos eleitores. Os eurodeputados debatem e tomam decisões sobre questões tais como o ambiente, a economia, os transportes, os direitos humanos e a energia. Todo o projeto da União Europeia é sobre ti e todos nós, pelo que a tua opinião e o teu voto fazem a diferença. Podes influenciar o destino da tua localidade, do teu país e da tua Europa. Informa-te, Reflete, Debate e participa na construção do futuro da União Europeia. Na Europa, tu contas!